Hora da nossa coluna de direito, apostos, o advogado, professor Paulo Vitor Souto, nosso colunista aqui do Jornal da Correio. Seja bem-vindo, Paulo. E aí o seguinte, hoje a gente fala, sobre a regulamentação do teletrabalho e também algumas alterações das regras, do auxílio alimentação. Você ainda pode enviar sua dúvida através do nosso WhatsApp, se você tem alguma pergunta sobre esses temas, 993321212. Agora, Paulo, para começar aqui a nossa conversa, qual foi a novidade que muito se falou aí com relação a esses dois temas, tanto a regulamentação do teletrabalho quanto a questão também dessa ajuda, desse vale alimentação? Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador, mais uma vez. Linda, de fato, esses assuntos eles estão na mídia, eles estão sendo muito discutidos recentemente. Na verdade, o que de fato aconteceu foi o que está acontecendo é a conversão de uma medida provisória que já está em vigor, ou seja, que já está valendo, que regulamentava de fato o vale alimentação, que alterava, na verdade, algumas regras do vale alimentação e que alterava a regulamentação do teletrabalho. Isso foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, a novidade que nós temos de imediato é exatamente isso, a conversão da medida provisória, que já estava em vigor, em lei. E isso foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional e está em vias de fato de ser sancionado pelo Presidente da República. A novidade principal é essa, mas de fato que há a regulamentação de alguns detalhes, algumas circunstâncias que estavam em aberto, que geravam dúvidas e que agora realmente estão devidamente sanadas. Agora me diz uma coisa, Paulo, o que é que... Quer dizer que agora o teletrabalho, que muitos chamam trabalho remoto, está devidamente regulamentado, é isso? Isso. Muitas circunstâncias ainda eram objeto de dúvidas dos empregadores e dos empregados, como, por exemplo, questão de custos que isso envolvia, a questão do deslocamento do trabalhador para a localidade do trabalho, quando fosse necessário, eventualmente, negociação de como isso poderia se dar. A conversão da medida provisória em lei, neste exato momento, que de fato regulamentava isso, sanou todas as dúvidas. Então, é como eu costumo sempre dizer aqui nas colunas, de fato, não havendo regulamentação, havia muita divergência. Agora, isso está devidamente tratado, está devidamente sanado, devidamente regularizado, e não há que se falar mais em eventuais divergências entre empregados e empregadores. Algumas das mudanças que a gente pode elencar e que, de fato, eram objeto de muitas dúvidas, é o fato de que, agora, o deslocamento eventual de um trabalhador para o trabalho, quando ele habitualmente está trabalhando remotamente, quando ele faz isso de maneira esporádica, que vai até o trabalho cumprir alguma tarefa, isso não descaracteriza o ambiente de trabalho, não descaracteriza o trabalho remoto. Ademais, também não há que se falar em custos que o empregador deve arcar com o empregado. Isso também foi devidamente regulamentado. Também foi devidamente estabelecido que é possível que estagiários e aprendizes também sejam regulamentados, também façam teletrabalho, está devidamente regularizado. Além disso, muito se falava em necessidade de negociação coletiva. Também não é mais necessário uma eventual negociação coletiva, basta negociação individual entre trabalhador e empregador para que isso seja devidamente sanado. Ô Paulo, então me conta uma coisa, o que é que, nessa questão da legislação, o que é que essa traz de novo aí com relação ao teletrabalho? Ainda, uma das circunstâncias que gerava algumas dúvidas, quem tem preferência em relação ao teletrabalho, a trabalhar remotamente? Essa medida provisória cometida em lei, ela estabelece que pessoas com deficiência ou pessoas que têm filhos com menos de até 4 anos de idade, elas têm preferência no desempenho do teletrabalho. Ou seja, se o empregador tiver que optar entre um trabalhador que não tem essas circunstâncias e um trabalhador que atinge esses requisitos, ele deve necessariamente optar por este trabalhador que atinge os requisitos, como, por exemplo, ter deficiência ou, eventualmente, ter um filho com até 4 anos de idade. Agora, uma dúvida muito comum. O trabalhador, ele está no regime de teletrabalho, está morando fora, fora da região. E aí é chamado para trabalhar, enfim, normalmente. Como é que faz? Quem é que custeia essa volta dele, esse retorno dele à região? Linda, o teletrabalho, como a gente sempre costuma dizer, a gente tratou em outros momentos durante a pandemia, é uma realidade que veio para ficar em vários segmentos.
Então, pessoas que, por exemplo, trabalham no ramo de tecnologia, muitas vezes elas podem desempenhar o seu trabalho em qualquer lugar do mundo. Algumas pessoas, de fato, se mudaram da sua localidade, da sede da empresa. Mas se eventualmente o empregador exigir que o empregado volte, é dever dele atender esse requisito. Porque, de fato, são as circunstâncias do trabalho que devem ser desempenhadas e o empregador tem o seu poder de gestão. E ele pode exigir que a pessoa, de fato, trabalhe na localidade da empresa. Se isto acontecer, não é ônus, não é obrigação do empregador arcar com esses custos. Esse ônus, essa obrigação é do próprio empregado, que teve a opção, de fato, de se deslocar, de se mudar. Afinal de contas, quando o empregado é contratado, o contrato de trabalho, nos pré-requisitos, é exatamente a localidade em que o trabalho é desempenhado, ou seja, normalmente a sede da empresa. Ô Paulo, e com relação ao Vale Alimentação? Quais foram aí as alterações? Linda, em relação ao Vale Alimentação, a gente também teve algumas pequenas peculiaridades que foram ajustadas. Muito se discutia em relação à questão do Vale Alimentação ser pago em dinheiro. Isso não é permitido. Em relação a essas circunstâncias, deve ser pago através de cartões, através de vales, né? Aqueles cartões que de fato são vinculados, que é um depósito que você agora necessariamente deve utilizá-los em estabelecimentos, em restaurantes, no caso, ou bares, né? E em locais que você pode fazer compras, mas para comprar comida. Você não pode, por exemplo, sair com o Vale Alimentação, se deslocar até um grande mercado, por exemplo, que vende eletrodoméstico, por uma televisão. Ele não vai poder comprar eletrônico com o Vale Alimentação. Isso foi devidamente vetado por essa legislação, por essa nova regulamentação. Então, essas peculiaridades também vão ser ajustadas e faz com que, de fato, esse direito do trabalhador, que, repito, não é um direito amplo e restrito, tá? Isso não está, regra geral, previsto na CLT. Isso está previsto normalmente em convenções coletivas, em acordos coletivos. Quando houver essa previsão, tem que obedecer esses requisitos. Muito bem. Paulo Vitor Souto, mais uma vez aqui no Jornal da Correio. Obrigada, viu, Paulo? Você sempre muito atento, atualizando a gente sobre os direitos e deveres dos trabalhadores. Obrigada e até a próxima. Obrigado a você, obrigado a toda mais uma vez. Até mais. Bem, se você perdeu algum detalhe dessa entrevista, dá para